Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou com saudades, né, das nossas aulas, das minhas brigas com vocês, mas sempre por um bom motivo. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar a nossa unidade número 3, certo? Então, por favor, para começarmos, pega a sua apostila, pega o seu lápis, a sua caneta, o seu marca-texto e vamos lá. Como que eu separei pra gente fazer essas aulas? Então eu dividi assim, gente, vai ser alguns videozinhos para não cansar muito de alguns tópicos, tá? Então tem mais ou menos aí uns 5 ou 6 tópicos importantes que vão estar divididos em alguns vídeos e o último vídeo da playlist vai ser as orientações para fazer as atividades da apostila, do caderno de atividades e também das trilhas, beleza? Vamos lá? Gente, vocês já ouviram falar de um filme chamado Anastácia? Sim? Não? É um clássico aí do universo dos desenhos, eu não sei bem certo se é da Disney ou é de algum outro, mas é clássico de princesas, em que, segundo essa história, Anastácia seria uma princesa russa, né, que teria sobrevivido ao massacre da família imperial russa. Então tem todo um mistério e tudo mais, e beleza, né? Pra que isso? Pra gente falar dos Romanov, pra gente falar das revoluções russas, certo? Sim, nós tivemos mais que uma revolução russa. O palco foi o ano de 1917, então recentemente, né, tivemos 100 anos das revoluções russas, mas ela aconteceu em 2 momentos. Mas para entender, gente, o que aconteceu em 1917, a gente tem que voltar um pouquinho na linha do tempo e entender algumas coisas, beleza? Primeiro de tudo que a gente tem que entender, tá? Gente, enquanto a Inglaterra, a França e outros estados nacionais europeus, outros países europeus já estavam assim, já tinham passado pela Revolução Industrial, pelas revoluções burguesas, estavam industrializados, estavam tipo super modernos mesmo, a Rússia era um país retrógrado. Tipo, 90% da população de camponeses, e era uma agricultura rudimentar, não era, não, mas o Brasil, professor, também é um país agrícola, tá? Mas é agricultura de ponta, é super top, né? Não, a Rússia era uma agricultura rudimentar, atrasada, retrógrada, o sistema político era o czarismo, isso mesmo, czar, de César, de imperador, e existia uma nobreza, assim, bem minúscula, né, lá no topo, governando tudo, enquanto que a Rússia estava passando por necessidade e tudo mais. Então pensa bem, a economia, gente, agrária, de subsistência, camponesa, fraquíssima, certo? A industrialização estava começando a acontecer na Rússia, mas era uma industrialização, gente, onde leis trabalhistas já era, né, não tinha, e a questão de horas trabalhadas e remuneração era muito pouca. Então você trabalhava jornadas extenuantes, igual lá no início da Revolução Industrial da Inglaterra, jornadas aí de 14, 15 horas, e em contrapartida um salário baixíssimo que não dava para comprar, tipo, os itens básicos assim para sobrevivência, certo? Então essa industrialização estava tardia e precária também. Os camponeses estavam passando fome, gente, porque foram anos de seca ou de chuva intensa que fez com que a agricultura, nossa, fosse muito prejudicada. Então imagina esse cenário assim, né? É um cenário horrível, gente, né? É um cenário que você tem uma economia ruim, você tem um sistema político ruim, você tem uma população passando fome. E, tipo, não é fome, ai, hoje nem deu tempo de eu almoçar. Não, gente, é fome mesmo. As pessoas estão passando por necessidades, pessoas estão morrendo por causa disso, né? Esse cenário, gente, é o campo perfeito para quê? Para que comecem a proliferar e surgir uma das ideologias que nós estudamos ano passado, que é o socialismo. Ele começa a proliferar, assim, na cabeça das pessoas e dos sindicatos e das associações, né, de funcionários, de operários, começa a querer surgir essa ideia de socialismo, certo?
Dentro desse contexto, começam a surgir vários partidos políticos, gente. Esses partidos políticos, eles podem ser tanto socialistas, quanto capitalistas, quanto de direita, quanto de esquerda, tá? São vários, mas principalmente eles vão estar sendo representados por dois grupos, tá? Presta atenção aqui nos dois grupos. São eles os mencheviques e os bolcheviques, tá? Vou explicar quem que é quem. Então, ó, mencheviques, bolcheviques, e eles estão espalhados em vários partidos políticos de oposição, de situação, de esquerda, de direita e de tudo mais, tá? Então, veja bem, os mencheviques significa minoria, bolcheviques, maioria. Mencheviques, gente, eles vão ser os burgueses, altos burgueses, o pessoal da nobreza, um pessoal assim menos radical, que quer a mudança, mas essa mudança não pode ser muito abrupta, não pode ser muito radical, não, tem que ser uma mudança que os favoreça, certo? Já os bolcheviques significa maioria, são mais radicais, são mais pobres, gente, e eles querem a revolução a todo custo. Então imagina esse cenário todo, né? Esse cenário é um cenário de total caos, assim, e o czar tentando administrar isso. Pausa. Gente, todos os anos, né, quando a gente trabalha a Revolução Russa, sempre é próximo à Páscoa, e aí a gente fala de ovos Fabergé. Anota isso aí que mais no final a gente vai falar. Só pra vocês entenderem, ovos Fabergé eram ovos feitos de ouro branco, ouro amarelo, cravejados de diamantes, rubis e todo tipo de entalhe. Por que ovos Fabergé? Porque o czar encomendou de um joalheiro chamado Fabergé. E aí ele fazia esses ovinhos para dar de presente na Páscoa para a esposa, para as filhas, né, para as mulheres da família. Então imagina, enquanto 95% da população russa é de camponeses e operários famintos, o czar tá lá todo bonitão, fazendo ovos Fabergé para a família dele, né? Ok, gente? Então imagina esse cenário de caos, ok? Esse aí é o pano de fundo para que aconteça as revoluções que nós vamos estudar, ok? Próximo vídeo.